Nós aprendemos a calcular a energia cinética rotacional e a inércia rotacional de partículas e objetos rígidos em torno de qualquer eixo, com o auxílio do teorema dos eixos paralelos. Temos as ferramentas quantitativas necessárias para começar a resolver uma gama de exercícios. E um dos mais famosos, que se encontram praticamente em todos os livros-textos, trata de uma esfera e de um disco, e também de um anel, que são maciços e homogêneos. Significa que a massa é uniformemente distribuída. Além disso, os três objetos têm a mesma massa e o mesmo raio. Os três são colocados para rolar sobre uma superfície plana e inclinada, sem deslizar. E a pergunta que se faz é o seguinte: qual objeto chegará primeiro à base do plano inclinado, supondo que a condição de rolamento seja satisfeita para cada corpo rígido? A condição de rolamento eu vou falar um pouco mais adiante, mas entenda por enquanto que eu quero dizer que justamente eles rolam sem deslizar. Então, o momento de inércia. Qual chegará primeiro à base do plano? Entre os três objetos: a esfera, o disco ou o anel. Todos têm a mesma massa. Todos têm o mesmo raio. Então faça suas apostas. Quem vai chegar primeiro à base do plano? O anel, o disco, a esfera, ou os três vão chegar ao mesmo tempo? Observe que tem a mesma massa e o mesmo raio. São largados no mesmo instante e da mesma altura. Todos em suas posições. Prontos. Soltar. Então a esfera chegou primeiro, seguido pelo disco e por último o anel. A sua resposta foi correta? Então vejamos agora uma solução quantitativa para esse problema. Vejamos aqui uma aplicação ou a solução do vídeo anterior. O aro, o cilindro ou disco e a esfera, todos com o mesmo raio e todos com a mesma massa. Eles descem um plano inclinado de altura h, que está inclinado em relação à horizontal por um ângulo θ. Vamos utilizar aqui o princípio de conservação da energia, ou que a energia mecânica se conserva, uma vez que somente há forças conservativas. Quando eu falo que eles rolam sem deslizar, não há atrito de deslizamento, então não há dissipação de energia. A força de atrito que existe aqui entre a superfície desses objetos e o plano é uma força de atrito estático, que não dissipa energia na forma de calor. A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional é igual a zero. A energia cinética final menos a energia cinética inicial será igual à energia potencial final menos a energia potencial inicial. A energia cinética final é a energia com que eles chegam à base do plano inclinado. A energia cinética inicial é igual a zero, porque são largados do repouso. A energia potencial gravitacional é igual a zero, porque a altura torna-se zero na base do plano. E a energia potencial inicial é diferente de zero, porque meu nível de potencial zero é na base do plano. Essa equação da segunda linha é resumida para a energia cinética final menos a energia potencial gravitacional inicial é igual a zero. Ou a energia cinética final é igual à energia potencial gravitacional inicial. Ocorre que a energia cinética aqui tem duas contribuições: a energia cinética de rotação e a energia cinética de translação. Afinal, os objetos rolam e transladam. A energia cinética de rotação em relação ao centro de massa é igual a meio da inércia rotacional de cada objeto em relação ao centro de massa vezes a rapidez angular ao quadrado. E a energia cinética do centro de massa, de translação, é igual a meio da inércia de cada um dos objetos vezes a rapidez do centro de massa ao quadrado. Isso será igual à energia potencial gravitacional, que é igual a mgh. A rapidez angular relaciona-se à rapidez de translação pela seguinte expressão: se V é igual a ômega-r, então ômega é igual a V do centro de massa sobre r. Mas e a velocidade do centro de massa? Será que é a mesma? Sabemos que a inércia rotacional será igual a um fator de forma que depende da forma de cada objeto, vezes a massa desse objeto, vezes o raio desse objeto ao quadrado. O fator de forma para o anel é igual a 1.
o fator de forma para o disco é igual a meio. E o fator da esfera, e o fator de forma para a esfera é igual a 2/5. Todos em relação ao centro de massa. Então, substituindo a inércia rotacional na expressão da energia cinética de rotação e a rapidez angular, que é igual a V do centro de massa sobre R na expressão anterior, eu vou obter o seguinte, que meio vezes a massa, que multiplica 1 mais o fator de forma, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, é igual a mgh. Então, essa expressão aqui é igual à anterior e vale para qualquer um dos três objetos. C é igual a 1 para o anel, C é igual a meio para o disco e C é igual a 2/5 para a esfera. Daqui eu posso obter a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa será igual a raiz de 2gh sobre 1 mais o fator de forma. Veja que se fosse uma partícula, C seria zero. Então, a velocidade do centro de massa seria raiz de 2gh, que é o que nós viemos fazendo ao longo desse curso. Tratamos todos os objetos rígidos como se fossem partículas, ou que se fosse o movimento do seu centro de massa, que significa dizer que o fator de forma é igual a zero. Mas para um anel, C é igual a 1. Então, a velocidade do centro de massa do anel é raiz de GH. A velocidade do centro de massa do disco será a raiz quadrada de 4/3 de GH. E a velocidade do centro de massa da esfera será a raiz quadrada de 10 sobre 7 GH. Então, daqui nós vemos o seguinte, que a velocidade do centro de massa da esfera é maior que a velocidade do centro de massa do disco, que é maior que a velocidade do centro de massa do anel. Então, o objeto que chegará primeiro à base do plano inclinado, supondo que a condição de rolamento seja satisfeita para cada corpo rígido, será a esfera, seguido pelo disco e depois, finalmente, pelo anel. O tempo de chegada é ΔS sobre V. Como ΔS é o mesmo para todos os objetos, o objeto que tiver a maior rapidez cobrirá a mesma distância no menor tempo. Então, a esfera cobrirá a distância percorrida no menor tempo que o disco e no menor tempo que o anel. Então, veja que nesses problemas de rotação de objetos rígidos, é muito importante levar em consideração a inércia rotacional e especificar em relação a que ponto estamos calculando essa inércia rotacional. Nesse problema, foi calculado em relação ao centro de massa.